O governo federal propõe acordo para encerrar a greve dos caminhoneiros, mas as paralisações continuam nesta sexta-feira em todos os estados do país e na capital federal. O acesso ao Porto de Santos continua bloqueado e o Secafé fala a respeito da preocupação em relação às exportações do grão. Aqui no Brasil, a gente traz ainda destaques para o andamento da safrinha nos estados produtores e a expectativa de prejuízo por conta da seca. E na Argentina tem os destaques da nova safra de trigo que começa a ser semeada por lá. Previsão do tempo, participação do público de casa e muito mais você acompanha a partir de agora aqui no Agricultura BR. Boa tarde para você que acompanha a programação do Canal do Boi. Na noite desta quinta-feira, o governo federal propôs um acordo com a classe dos caminhoneiros para encerrar a greve que foi deflagrada na segunda-feira desta semana. Mesmo com o acordo, as paralisações seguem acontecendo nesta sexta-feira pelo país. São registrados bloqueios em todos os estados e também no Distrito Federal. A greve vem provocando desabastecimento em vários setores no Brasil. Entre os principais pontos do acordo estão a redução a zero da alíquota da CID sobre o óleo diesel em 2018 e a redução de 10% no valor do óleo diesel na refinaria pelos próximos 30 dias e não por apenas 15 dias, conforme foi sugerido anteriormente. Os representantes das entidades de caminhoneiros que compareceram à reunião se comprometeram a apresentar aos manifestantes os termos do acordo. Ainda assim, manifestações continuam a ser registradas nesta sexta-feira, quinto dia da greve. O acesso ao Porto de Santos também continua bloqueado e o Canal do Boi segue acompanhando toda a movimentação pelo país. A Agência Nacional de Gás Natural, Petróleo e Biocombustíveis informou que vai trabalhar para melhorar o abastecimento dos combustíveis no país. De acordo com uma nota oficial divulgada, ela também vai agir contra os custos abusivos, os preços pedidos para os consumidores finais nos postos de biocombustível. Quem vai explicar melhor para a gente essa situação é Catarina Martorelli. O quarto dia de greve dos caminhoneiros movimentou os bastidores da política em Brasília. Pela manhã, o presidente Michel Temer se reuniu no Palácio do Planalto com ministros e com o presidente da Associação Brasileira dos Caminhoneiros, José da Fonseca Lopes. A categoria acha insuficiente o corte da CID como tentativa de reduzir o preço do diesel. Nada ficou definido no encontro. Os protestos acontecem em 25 estados e no Distrito Federal. A greve já gerou desabastecimento em supermercados, aeroportos e postos de combustíveis. Frigoríficos também já pararam a produção. Ministros, parlamentares e representantes dos caminhoneiros voltaram a se reunir à tarde no Palácio do Planalto. Todas as propostas foram debatidas, mas nenhuma foi fechada até agora. Ontem, a Câmara aprovou o projeto de lei que corta provisoriamente o PIS/COFINS. A alíquota é a que mais pesa sobre o preço dos combustíveis. No fim da tarde, o presidente do Senado, Eunício Oliveira, convocou parlamentares. A ideia é votar o projeto amanhã. É preciso que pelo menos 41 dos 81 senadores estejam presentes. Catarina Martorelli para o SBA. Várias entidades que representam o setor produtivo do agronegócio do Brasil têm se manifestado a respeito desta greve. A CNA, Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária, divulgou uma nota à imprensa defendendo a situação, uma solução imediata para essa greve, que para o Brasil, de acordo com a entidade, há um desabastecimento já em diversos setores do país, situação irreversível em alguns casos para o setor agrícola e também pecuário. De acordo com a Confederação, alimentos não estão chegando para animais que precisam destes produtos e há mortes sendo registradas em criadouros. A CNA informa ainda que produtos perecíveis estão sendo descartados e, sem a gente citar, que faltam inclusive produtos médicos para chegarem a hospitais, cirurgias estão sendo desmarcadas, portanto, o caos está sendo visto em vários setores do país. Veja só o que disse o presidente da CNA a respeito deste assunto, João Martins,
A reivindicação por preços de combustíveis mais justos e previsíveis é correta, mas as perdas causadas pela greve estão ficando insustentáveis e fora de controle. É preciso bom senso de todas as partes envolvidas para chegarmos a uma solução razoável e exequível. A CNA defende ainda ser urgente a redução das elevadas cargas tributárias federal e estadual que impactam a produção brasileira. No estado do Mato Grosso, o custo para escoar a soja até o porto de Santos cresceu em mais de R$ 9,00 neste ano na comparação com o ano passado. Parte dessa alta tem a ver com o bloqueio das rodovias. Quem traz mais detalhes para a gente é Valdir Pacheco. O setor agrícola do Brasil é um dos mais atingidos pela escalada nos preços do diesel que provocou a greve nacional dos caminhoneiros. De acordo com a análise da Escola de Agronegócios da Universidade de São Paulo, USP, divulgada recentemente. Segundo a Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, ESALC, se comparar com o ano de 2017, os agricultores estão pagando R$ 9,05 a mais por tonelada para mover os grãos das plantações no estado de Mato Grosso para Santos, onde fica o maior porto da América Latina. O Brasil é um importante fornecedor de grãos, carne bovina, café e açúcar, que em maior parte chega aos portos por rodovias. O governo federal e um grupo representando os caminhoneiros se encontraram para conversar durante esta semana, mas não conseguiram fazer qualquer progresso sobre terminar os protestos em todo o país. O impasse continuou. Apesar da Petrobras ter baixado os preços do diesel nesta última quarta-feira pela segunda vez nesta semana. Outras entidades que representam o setor produtivo do Brasil continuam se manifestando a respeito desta greve. Uma delas, que divulgou nota à imprensa nesta última quinta-feira, foi o Secafé, Conselho dos Exportadores de Café do Brasil, se manifestando contrária a essa situação toda e exigindo uma urgência para a resolução dos problemas. Veja só o que disse a respeito das exportações do país que ficam prejudicadas. Cabe ressaltar que durante a entre-safra do café, neste período do ano, os embarques em maio representam cerca de 6.000 contêineres, o que equivale a uma receita de aproximadamente 350 milhões de dólares, que deixa de ser gerada para o país. O Secafé disse ainda que respeita os direitos da categoria dos caminhoneiros, mas reafirma a importância da manutenção do fluxo do comércio de café. E a gente segue acompanhando o que acontece pelo país, os bloqueios nas rodovias nesta sexta-feira ainda acontecem mesmo com o governo tendo proposto um acordo para paralisar esta greve. Do estado do Rio Grande do Sul, a repórter Annelise Nicolodi nos traz mais informações. No Rio Grande do Sul, 90 pontos de estradas estão com bloqueios de caminhoneiros, segundo as polícias rodoviárias estadual e federal. Com o transporte de cargas paralisado, a entrega de produtos está comprometida. Em Rio Grande, no sul do estado, em plena safra de soja, 1.000 caminhões carregados do grão deveriam acessar o porto por dia, mas os terminais estão vazios. A superintendência do porto ainda não tem números oficiais sobre os prejuízos. Na região noroeste, em Cruz Alta, já falta gasolina e diesel na maioria dos postos. E onde ainda há combustível, longas filas se formaram. A empresa que faz o transporte público na cidade já reorganizou a rota dos ônibus e vai atender apenas os horários de maior movimento. Também em Cruz Alta, a fábrica de leite em pó da CCGL, que tem capacidade para processar mais de 2 milhões de litros de leite por dia, está operando com apenas 15% desse total. Sem transporte das propriedades até a indústria, muitos produtores já estão colocando leite fora. A cooperativa da Cotripal, com sede em Panambi, cancelou eventos em apoio ao movimento e está negociando com os caminhoneiros a entrega de ração, para que principalmente suínos e aves não fiquem sem alimento e acabem trazendo grandes prejuízos aos criadores. Na rede de postos da cooperativa não há mais combustível e os supermercados ainda têm uma reserva de alimentos
porque o centro de distribuição é grande e o estoque costuma ser bem elevado. Mas se a greve continuar, pode faltar produtos para abastecer as prateleiras. Após uma reunião de mais de 6 horas com representantes dos caminhoneiros, o governo federal anunciou uma proposta de acordo para a suspensão da paralisação da categoria. Mas mesmo com essa medida, os manifestantes prometem dar continuidade à greve. E a cada dia mais setores se unem ao movimento. No Rio Grande do Sul, além dos agricultores, os comerciantes também estão mobilizados. Manifestações como essa, realizada na tarde de quinta-feira em Cruz Alta, devem se repetir até que o governo tome medidas mais eficientes. Ainda nesta edição do Agricultura BR, você acompanha a mobilização dos caminhoneiros em outros estados do país e como isso reflete no desabastecimento. Por aqui, hora de previsão do tempo. A gente fala agora com a Juliana Rezende, da Somar Meteorologia, que fala a respeito do clima no país nos próximos dias. Mês de maio está quase acabando, ela traz a previsão do tempo para o Brasil até o início do próximo mês. Olá, Juliana, boa tarde para você. Olá, boa tarde a todos. Grande parte do país vem se mantendo com tempo mais firme por conta da atuação da massa de ar mais seco. E nos próximos dias não vai ser diferente. Até pelo menos o início da próxima semana, a massa de ar mais seco vai atuar em grande parte do país e vai garantir os próximos dias ensolarados. Essa condição de tempo firme já está com os dias contados, porque a partir de meados da próxima semana é que o padrão climático vai começar a mudar. Isso porque novas áreas de instabilidades vão avançar pelo sul do país, trazer chuvas bastante significativas. O volume de água na região sul pode alcançar até 30 milímetros em 5 dias. Essas áreas de instabilidades também vão avançar entre São Paulo, Mato Grosso do Sul. Só que o tempo firme ainda vai predominar entre Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso, Tocantins e também grande parte do interior do Nordeste. Só que durante o terceiro e último período, até pelo menos o dia 9 de junho, a chuva vai seguir persistindo na região sul e ainda pancadas bastante significativas no Paraná. O volume de água, mais uma vez, vai ficar em torno de 30 milímetros. Então, essas pancadas de chuva vão seguir um pouco mais persistentes, tanto na região sul, São Paulo, Mato Grosso do Sul. Dessa vez, entre o período do dia 5 até o dia 9, é que começa a avançar um pouco mais entre o sul de Minas Gerais, sul de Goiás e grande parte do estado do Mato Grosso. Então, os períodos de chuva agora vão se tornar um pouco mais persistentes na região sul, especialmente sobre o estado do Paraná. E isso pode trazer algum tipo de preocupação para os produtores da região, porque o milho, por receber agora períodos de chuva um pouco mais persistentes e também um pouco mais longos, pode ainda assim vir a ser um pouco mais prejudicado por conta das chuvas mais frequentes e também até da falta de luminosidade. Agora, algumas áreas produtoras também de cana-de-açúcar podem vir a ser prejudicadas por conta de paralisações em relação às atividades no campo. Agora, o tempo firme ainda vai predominar nesta pequena área aqui da parte central do Brasil e mais uma vez ainda teremos pancadas de chuva em grande parte do extremo norte do país. Então, durante os próximos dias, a massa de ar mais seco perde intensidade, só que volta a ter pancadas de chuvas mais persistentes na região sul. Isso pode vir a trazer alguns transtornos em relação ao milho, porque vai ter pancadas de chuvas mais persistentes e também para as lavouras de cana-de-açúcar, que as atividades de colheita e também moagem podem vir a ser prejudicadas. Daqui a pouco eu volto com mais informações do tempo. O Conselho Internacional de Grãos reduziu nesta quinta-feira a sua projeção para a produção mundial de grãos na temporada 2017-2018. Os dados novos mostram uma queda superior a 2% em relação ao montante de grãos que o mundo produziu no ciclo anterior. Veja que, de acordo com o Conselho, na temporada 2016-17, o mundo colheu 2 bilhões 140 milhões de toneladas de grãos. Para a temporada 2017-2018, em abril, o órgão estimava uma colheita de 2 bilhões e 91 milhões de toneladas. Agora, em maio, trouxe para 2 bilhões e 91 milhões, portanto, ali tem uma troca nos dados. Abril eram 2 milhões e 93 milhões, agora 2 bilhões
291 milhões de toneladas, portanto, uma redução na comparação com o que foi projetado no mês passado, no mês de abril. A queda aconteceu por conta de baixa na produção de milho e também na de soja. No caso do milho, abril trazia a projeção de 1 bilhão e 46 milhões de toneladas do cereal. Agora, em maio, o Conselho Internacional de Grãos baixou essa previsão para 1 bilhão e 44 milhões de toneladas. Sabe quem motivou essa baixa? O Brasil, por conta da sua possível quebra na segunda safra. Em relação à soja, houve queda também na projeção atual do Conselho. Desta vez foi a Argentina quem motivou esta redução. No mês de abril, o Conselho Internacional de Grãos estimava que o mundo fosse colher 339 milhões, de toneladas de soja e agora em maio trouxe essa projeção para 336 milhões de toneladas, portanto 3 milhões a menos na comparação com a projeção do mês passado. E a gente fala agora da Argentina, país esse que motivou a queda na expectativa mundial da produção de soja. Por lá, a estiagem persistiu ao longo de todo o ciclo da temporada 2017-2018, trazendo quebra fortíssima na produção dos grãos, em especial no da safra de soja. A safra da oleaginosa estava estimada em 54 milhões de toneladas, agora já tem a projeção de ser de 36 milhões, portanto, uma forte quebra na atual temporada. A Bolsa de Cereais de Buenos Aires divulgou nesta última quinta-feira seu novo relatório semanal de acompanhamento de safra. Isso porque a atividade de colheita segue acontecendo por lá. Os dados mostram que o rendimento médio nacional das lavouras de soja neste ciclo é bem inferior ao que eles colheram na temporada passada. Veja que, de acordo com a Bolsa, enquanto na safra 2016-17, a Argentina colheu em média 53,33 sacas de 60 quilos de soja por hectare, no ciclo atual, este rendimento está em 38 sacas, portanto, uma forte quebra no potencial produtivo das lavouras. O pior rendimento médio que está sendo observado na Argentina neste ciclo é na região produtora da província de Entre Rios. A produtividade média no ciclo passado por lá foi quase 3 vezes maior. É o que mostra pra gente este outro gráfico, veja só. Região produtora de Entre Rios, na Argentina, colheu em média no ciclo 16-17, 47,10 sacas de 60 quilos de soja por hectare. Já no ciclo 17-18, rendimento está baixíssimo, em 16 sacas e meia, reflexo da forte estiagem que o país sofreu. Colheita segue acontecendo por lá, atingiu até esta última quinta-feira cerca de 80%. A gente fala agora ainda de soja no cenário internacional, com destaque para os Estados Unidos. O Departamento de Agricultura do país informou nesta sexta-feira novas vendas avulsas de soja feitas para países compradores. Boa notícia para o mercado. Veja que, de acordo com o órgão, foram vendidas 477 mil toneladas da oleaginosa referentes à campanha 2018-2019, sendo 165 mil com opção para o destino de origem. O destino é a China, a maior parte desta compra feita. Além deste contrato especial, também foram informadas vendas para a China também na temporada 2018-2019. A gente acompanha o que acontece agora com o mercado internacional da soja, a soja negociada na Bolsa de Chicago, que nesta sexta-feira também vem operando em campo positivo. O mercado subiu ao longo de toda a semana e hoje não é diferente. Posição de julho opera a $10,41 mais 2 por bushel. Soja negociada para agosto vem a $10,45 mais 6. Contratos para entrega em setembro operam a $10,48 o bushel e em janeiro $10,53, posições subindo entre 5 a 6 centes de dólar por bushel neste momento.
E a gente acompanha agora a gente segue com a programação do Canal do Boi, melhor dizendo, vamos para o primeiro intervalo desta edição. No próximo bloco a gente acompanha como que o dólar se comporta no Brasil nesta sexta-feira e também você vai conhecer uma empresa que está sendo inaugurada no estado do Mato Grosso, no setor de fertilizantes. Voltamos já. Neste domingo, o Agrocanal transmite o leilão Genética Cotriguaçu, direto do Sindicato Rural de Cotriguaçu, no estado do Mato Grosso. Serão ofertados 2.000 animais de corte e 40 touros Nelore PO. Para saber mais sobre esse grande evento, a gente vai ao vivo agora até Mato Grosso conversar com Claudinei Rocha, que traz mais informações. Oi, Claudinei, uma boa tarde para você. Bem-vindo ao Agricultura BR. Quais são os destaques, então, desse grande evento no domingo? Boa tarde, Juliana. Então, dia 27 agora, domingo, estaremos em Cotriguaçu para realizar o leilão Genética Cotriguaçu, em comemoração aos 10 anos de profissão do nosso leiloeiro Arnaldo Campos. Eu vou pedir um VTzinho para vocês verem mais um pouco sobre esse leilão. A Ricardo Nicolau Leilões apresenta o que há de melhor em genética no noroeste de Mato Grosso, dia 27 de maio, domingo às 14 horas, horário de Brasília. Leilão Genética Cotriguaçu e convidados, direto do Sindicato Rural de Cotriguaçu. 40 touros PO avaliados pelo PMGZ, mais 2.000 animais de corte com transmissão ao vivo pelo Agrocanal. Informações 66-3532-0077 ou www.ricardonicolaulailões.com.br. Realização Ricardo Nicolau Leilões. A Ricardo Nicolau Leilões apresenta. Como vocês puderam ver, a comemoração é do Arnaldo, mas quem ganha o presente é o nosso amigo produtor. Será ofertado touros de qualidade, reprodutores avaliados pelo PMGZ e também será ofertado 2.000 animais de corte de alta qualidade. Eu vou pedir para o Victor colocar na tela o lote G3 de machos Nelore, né? Coloca aí, por favor, para mim, o lote G3, Victor. Esse lote, ele pesa, em média, 248 quilos, um lote padronizado, um lote apartado especialmente para você, amigo produtor, fazer seus investimentos. Coloca o lote G4 também para mim, Victor. O lote G4, ele está pesando em média 190 quilos, são fêmeas Nelores também, padronizada, genética boa, né? Investimento, é um lote feito para este leilão, né? Comemorativo, o Arnaldo merece e nosso amigo produtor também merece. Coloca para mim o lote G5, para mim, fazendo favor, Victor, o G5. O lote G5, ele pesa em média 207 quilos, um gado pesado, um gado bom, padronizado também, Nelore, de ótima qualidade. Coloca para mim também, Victor, o lote G6, fazendo um favor. Um lote G6, são fêmeas Nelore, que pesam em média 236 quilos também. Tá aí um gadão excelente para o nosso amigo produtor fazer seus investimentos. E o nosso leiloeiro Arnaldo de Campos merece, né? Um gado de qualidade e você, amigo produtor, também merece mais ainda, né? Então é muito importante vocês participarem dessa grande festa conosco, né? Então é isso, Juliane, muito obrigado e reforçando, dia 27 de maio, domingo agora, com transmissão pelo Agrocanal, a partir das 13 horas, estaremos ao vivo lá em Cotriguaçu. Muito obrigado pela oportunidade e até mais. Tá certo, Claudinei. Obrigada, então, pelas informações. Bom negócios a todos. Então, neste domingo, às 2 horas da tarde, pelo horário de Brasília, pelo Agrocanal. E em Sinop, no estado do Mato Grosso, foi inaugurada uma fábrica de fertilizantes. A capacidade de produção é de 300.000 toneladas. Quem mostra essa novidade para a gente é Valdir Pacheco. A Fertilizantes Tocantins, em parceria com o grupo Euroquem, inaugurou uma fábrica em Sinop, no norte de Mato Grosso, uma região que é referência na produção agrícola. A unidade é a primeira do setor na região e a quinta da companhia a entrar em operação no Brasil. A empresa é a única com fábricas em 3 regiões estratégicas do estado: Querência, Rondonópolis e agora em Sinop.
Esta unidade terá uma capacidade de 240 toneladas hora, onde foram investidos mais de 60 milhões de reais para a construção da planta de 20.600 metros quadrados. Segundo o diretor executivo da Fertilizantes Tocantins, José Eduardo Mota, a unidade trará desenvolvimento para a região e irá contribuir para a expansão da agricultura, principalmente na questão de logística para a aquisição dos insumos. Olha, a logística eu acho que é um problema muito mais complexo e eu acho que vão ser ações estruturantes que vai resolver esse problema da logística. Nossa planta hoje, a Fertilizantes Tocantins, realmente vai trazer um conforto para a situação logística no fertilizante para a região do norte do Mato Grosso, Sinop em especial, principalmente pelo tamanho da planta que nós fizemos. Eu acho que o produtor rural da região já viveu um passado recente, onde ele tinha que buscar o fertilizante em Rondonópolis e às vezes até em Paranaguá, demorava de 30 a 60 dias para chegar. E agora o produtor vai ter o fertilizante na porta de casa. Eu acho que isso vai ser um grande diferencial dessa nova unidade, que vem para ajudar, vem para somar na região e contribuir para o desenvolvimento dessa região que é tão pujante. A Fertilizantes Tocantins é uma das maiores empresas do segmento de fertilizantes no Brasil e é controlada pelo grupo suíço Eurochem. Eu perguntei para o diretor global de vendas e marketing da Eurochem como ele vê o potencial no estado, que é o maior produtor do país. Eu vejo o Mato Grosso como uma grande potência. São fazendas com áreas grandes. E onde ele mora, as fazendas são pequenas, de 1 hectare em média, com 15 vacas, e são consideradas áreas grandes. Ele vê um potencial enorme no estado e que a Fertilizante Tocantins é uma empresa que está investindo milhões de dólares em Mato Grosso. A unidade instalada aqui na nossa região tem uma facilidade de entrega, de transporte, e é o que o produtor rural precisa. Precisa de agilidade quando decide seus negócios, que é os agrotóxicos e os químicos e a adubação das áreas precisam ser eficientes. E com a unidade aqui nós teremos inclusive a facilidade de planejar o momento de adquirir o produto e fazer a sua distribuição na lavoura. A Fertilizantes Tocantins está de parabéns e os produtores vão ter muito a ganhar com essa indústria, porque as matérias-primas, obviamente, deve ser uma boa oportunidade de retorno de frete para os caminhões que levam produto para Itaituba, e Miritituba e Santarém. Então, eu acho que com isso, eu mesmo já fiz negócios com a Fertilizantes Tocantins, que vai ser entregue para a próxima safrinha. Eu acho que os preços já estão bem competitivos e vai trazer ganhos para o produtor. Valdir Pacheco para o SBA, Sistema Brasileiro do Agronegócio. A seca que atingiu as lavouras produtoras de grãos do estado do Paraná já traz prejuízos calculados altíssimos para o estado dessa região sul do país. De acordo com dados da Secretaria de Agricultura do estado, os prejuízos nas lavouras de milho de segunda safra e feijão já são estimados no seguinte valor: R$1.340 bilhões. Segundo o departamento, o cenário é o mesmo também para o trigo e as demais culturas de inverno, que estão tendo um desempenho fraco e dependente do clima, que persiste por um quadro abaixo das chuvas. Para a Secretaria de Agricultura do Estado do Paraná, os prejuízos causados pela seca podem ser compensados com preços melhores, principalmente para aqueles produtores que diversificam a produção. A gente fica sabendo agora como estão as cotações, então, do milho e do feijão para o estado do Paraná.
Além do Paraná, outros estados que produzem de maneira significativa o milho de segunda safra também estão passando por dificuldades climáticas, como é o caso de Goiás e alguma parte da região sul do estado do Mato Grosso. A gente vai ficar sabendo agora com a Juliana Rezende como que o clima se comporta para essas regiões nos próximos dias. As lavouras de milho da região centro-oeste, especialmente do Mato Grosso e do estado de Goiás, ainda trazem um pouco de preocupação para os produtores. Isso porque ao longo dos últimos períodos foi o tempo firme que predominou, diminuiu bastante as condições hídricas do solo. Agora os índices ficam em torno de 20% a 30% em grande parte do estado de Goiás, podendo alcançar até em torno de 40%, tanto Goiás como também Mato Grosso. Agora nos próximos dias tem previsão de tempo firme. A massa de ar mais seco, que vai atuar em grande parte do país, também vai seguir mantendo os próximos dias ensolarados na região centro-oeste. É a partir da próxima semana que o tempo começa a mudar aos poucos. Só que essas áreas de instabilidades que vão avançar pela região somente vão alcançar o estado do Mato Grosso do Sul e não devem avançar entre os estados de Mato Grosso e também o estado de Goiás. Então, mais uma vez, até pelo menos entre os dias 31 de maio e 4 de junho, o tempo firme vai seguir predominando tanto em Goiás como também no estado do Mato Grosso. A partir do terceiro e último período, até pelo menos dia 9 de junho, é que as áreas de instabilidades que atuam sobre o estado do Mato Grosso do Sul vão conseguir avançar um pouco mais. Já volta a chover em áreas mais ao sul de Goiás, sul e também oeste do Mato Grosso, mas ainda são pancadas de fraca intensidade, ou seja, que não tem potencial para conseguir aumentar as condições hídricas do solo de forma mais expressiva. Tanto que nas áreas mais ao norte de Goiás e também centro e leste do Mato Grosso, o sol vai seguir predominando e não tem previsão de chuva. Então, durante os próximos períodos, o tempo firme vai seguir predominando em grande parte do Mato Grosso, de Goiás. Até pode voltar a chover, mas como são pancadas de chuva de fraca intensidade, não devem garantir aumento em relação aos índices de umidade do solo. Então, de maneira geral, ainda teremos permanência do tempo firme na região centro-oeste. Isso deve seguir mantendo e pode até diminuir um pouco mais as condições hídricas do solo e acabar trazendo um pouco mais de preocupação para os produtores de milho segunda safra, porque a falta de chuvas ainda pode prejudicar no crescimento das lavouras. Daqui a pouco eu volto com mais informações do tempo. A gente segue falando de milho por aqui. Vamos agora ao cenário internacional acompanhar o mercado futuro do cereal. Milho negociado na Bolsa de Chicago nesta sexta-feira. E assim vêm os contratos em campo positivo mais uma vez. Milho negociado para entrega em julho opera $4,05 mais 4 bushel. Posição de setembro, $4,14 mais 2. Milho negociado em Chicago para entrega em dezembro vem a $4,23 mais 6 por bushel, enquanto os contratos para entrega em março do ano que vem, em 2019, já operam a $4,32 o bushel, mercado do milho em alta no dia de hoje. E nesta quinta-feira foi um dia muito importante para o setor pecuário do Brasil. O ministro da Agricultura, Blairo Maggi, recebeu em Paris um documento que amplia a área livre de febre aftosa com vacinação no Brasil. A gente acompanha na tela agora um pouquinho deste certificado, então, de acordo com as informações, o certificado concedido pela Organização Mundial de Saúde informa que a organização aprovou uma zona ampliada do Brasil com status sanitário contra a doença. No documento, são citados 24 estados e o Distrito Federal, incluindo partes do estado de Mato Grosso do Sul. Uma imagem, um vídeo que foi publicado no Twitter do ministro da Agricultura, Blairo Maggi, mostra um pouco dessa comemoração que aconteceu nesta quinta-feira em Paris. Veja na tela um pouquinho, então, de como foi a entrega deste certificado, um status muito positivo para o Brasil. Neste documento, ainda não há citação do Rio Grande do Sul e nem Santa Catarina. Este último, já por ter tido status de área livre da doença, sem a necessidade de vacinação. Tá aí, então, informações a respeito deste assunto, a gente mostrando para você de casa um pouquinho dessa grande conquista da pecuária nacional. Bom, e a gente segue falando sobre este assunto, então, a repórter Annelise Nicolodi traz mais detalhes para a gente.
O novo status sanitário concedido pela Organização Mundial de Saúde Animal representa uma vitória de uma longa e dura trajetória de muita dedicação de pecuaristas e do setor veterinário, especialmente aqui do Rio Grande do Sul, onde nos anos de 2000 e 2001, no município de Jóia, a doença se instalou e aí levou ao sacrifício mais de 11 mil animais. O certificado atestará que a febre aftosa está controlada em todo o território brasileiro por meio da aplicação de vacinas. O desafio agora, segundo o próprio ministro da Agricultura, Blairo Maggi, será enfrentar a etapa final do processo de erradicação da doença em nosso país e na América do Sul e ampliar as zonas livres sem vacinação. Hoje, apenas o estado de Santa Catarina tem essa condição. O certificado de país livre da doença também é um passo importante para ampliar mercados e a renda dos criadores. Voltamos com vocês aí no estúdio. Durante o Confinar 2018, simpósio voltado à pecuária de corte que aconteceu nesta semana em Campo Grande, capital de Mato Grosso do Sul, foi debatido bastante o tema Boi 777, que é um novo conceito para a produção de carnes do Brasil que propõe abater o animal com até 24 meses, já contendo 21 arrobas. Na ocasião, meu colega Fabiano Reis conversou com um dos idealizadores de um livro que trata sobre este tema. É o que você acompanha agora. Está aqui na minha mão, Entendendo o Conceito Boi 777. Eu sei que muita gente no Brasil está pensando agora como é que eu faço para ter esse livro e qual que é o conteúdo dele. Bem, primeiramente, em relação a como adquirir esse livro, nós já estamos divulgando isso aí na internet, nas mídias sociais, então isso vai certamente chegar a todos os interessados, tá? Agora, o conceito do Boi 777 nada mais é do que estabelecer uma meta produtiva. O somatório desses 3 sets dá 21, ou seja, eu produzi um boi com 21 arrobas em até 2 anos de idade, ou seja, eu consigo matar esse boi aos 2 anos de idade, em até 2 anos de idade. Bem, para que isso aconteça, eu tenho as 3 fases. Eu preciso ter bezerro, eu preciso que esse bezerro seja recriado o mais rápido possível e, por fim, eu tenho que terminar esse animal. Então, o livro mostra essas 3 etapas. Que tipo de genética que eu vou utilizar, quais são os cuidados sanitários que eu preciso, quais são os cuidados nutricionais que eu preciso para um boi, desde o nascimento, de um bezerro desde o nascimento, na realidade antes até do nascimento, e até esse animal chegar lá no abate. Nós estamos preocupados exatamente em produzir uma carne para atender a exigência de um mercado consumidor que cada vez está se tornando mais exigente, ou seja, num futuro não muito distante, quem estiver produzindo boi que não atende à necessidade desse consumidor, possivelmente vai encontrar frigoríficos não querendo comprar o seu boi. Ele vai vender para quem? Ou seja, você está totalmente fora de mercado. Então esse aqui é o que a gente chama que é um boi flex, ou seja, ele atende qualquer tipo de mercado, quer seja mercado interno e ou mercado externo. Isso facilita muito o desenvolvimento da nossa pecuária. Flávio, pode-se dizer que o Boi 777, ele traz esses benefícios para o consumidor e, evidentemente, para a indústria, e o produtor tem que receber por isso também. Mas ele baixa custo dentro da propriedade, ele reduz algumas perdas que acabam acontecendo, seja por falha na administração nutricional, na administração sanitária, entre outros fatores. É esse o pensamento? É esse o conceito, tá? É esse o pensamento. Na realidade, aqui, todos os resultados que estão nesse livro, eles são fruto de pesquisas nossas. E ao final do livro, nós pegamos 5 exemplos na prática de pecuaristas que estão fazendo isso aí no Acre, em Rondônia, em Goiás, em Minas Gerais, tá? São Paulo, no Mato Grosso e aqui no Mato Grosso do Sul, para mostrar que isso é um conceito que os pecuaristas que já aderiram a esse conceito, ou a essas práticas de produção, já estão empregando nas suas fazendas e conseguindo resultado. Ao se produzir mais e se abater um animal mais jovem, eu estou reduzindo principalmente o custo fixo da fazenda, que é onde o pecuarista às vezes tem dificuldade em entender isso aí. Enquanto a média de abate no Brasil está ainda aos 3 anos de idade ou mais, o pecuarista que adere ao sistema do Boi 777, ele mata 1,5 giro por boi, enquanto que aquele outro pecuarista tradicional mata 1 giro só. Então, consequentemente, ele passa a ter mais receita na fazenda.
Mais receita, tem uma situação por unidade animal por hectare muito mais efetiva, né? Muito mais eficiente dentro da propriedade rural e com um número, olha, interessante isso, um número menor de animais talvez do que aquele que se tinha antigamente. Você mantinha muito mais animais dentro da propriedade. É mais ou menos isso, Flávio? Sim, eu tiro uma categoria animal pesada, velha, às vezes problemática, quando você não castra esse animal, ou seja, um boi inteiro, né, quebra a cerca, destrói muita instalação, eu tenho que fazer mais custo de manutenção, eu tiro esse boi quando ele começa a me dar problema na fazenda e troco por um bezerro. Ou seja, eu tiro uma categoria animal pesada. A partir do momento que eu tirar uma categoria animal pesada, eu posso trocar um boi ainda em processo de engorda, mas que não esteja pronto, por 2 bezerros, por exemplo, ou seja, aumenta a minha quantidade de animais na fazenda, trabalhando cada vez com animais mais jovens. Para encerrar aqui, Flávio, a nossa entrevista, qual pecuarista no Brasil está apto a aderir o boi 777? Todos, basta querer. Ou seja, primeira coisa é que ele precisa de entender, tá? Eu cito um exemplo seguinte, na vida todo mundo tem que ter uma meta, né? Nós temos metas para tudo. Então você pode ter uma meta para perder peso, né? Fazer um regime, por exemplo. Agora, para se estabelecer uma meta, tem que saber que se eu consigo atingir aquela meta para não gerar frustração. Não adianta eu chegar num pecuarista que mata boi com 17, 18 arrobas e um boi de 3 anos de idade e falar que no piscar dos olhos ele vai atingir essa meta do 777. Não, ele vai ter que começar a matar boi de 30 meses, aumentar para 19 arrobas, ou seja, começar a investir em genética, em sanidade, em nutrição, em operacional da fazenda, em gestão da fazenda. Intervalo rápido por aqui. No próximo bloco tem cana-de-açúcar e ainda uma homenagem especial em comemoração ao Dia do Trabalhador. Voltamos já. Estamos de volta. A Agricultura BR destaca agora o desempenho do setor sucroalcooleiro. A única União da Indústria da Cana-de-Açúcar divulgou recentemente os dados do setor da cana-de-açúcar no país, na primeira quinzena do mês de maio. Os números mostram um desempenho positivo, uma moagem de cana superior ao que o país teve na primeira quinzena de maio do ano passado. De acordo com dados da Única, a região centro-sul do Brasil moeu, na primeira quinzena de maio de 2017, 38.570.000 toneladas da matéria-prima. Na primeira quinzena de maio deste ano, o volume saltou para 42.640.000, portanto, uma alta de 10,5% frente ao ano passado. No desempenho do acumulado da safra, que teve início oficialmente no dia 1º de abril, este ano também está melhor. De acordo com a Única, no acumulado da safra passada, foram processadas 80.510.000 toneladas de cana, na região Centro-Sul, que é a maior produtora do país. Já no acumulado da safra atual, em 2018, o volume de moagem se mostra superior em 102.520.000 toneladas. De acordo ainda com a Única, a tendência vista para esta safra 2018-2019 se confirma, por ela ser uma safra mais alcooleira, ou seja, mais cana-de-açúcar que está sendo processada, está sendo direcionada à fabricação do etanol, o biocombustível, e menos à fabricação do açúcar. Essa situação tem a ver com questão de mercado. Preço tem sido mais favorável às usinas atualmente para a fabricação do biocombustível. Veja o quanto de cana foi destinada à produção de cada um destes subprodutos. 63,4% foi destinada à fabricação do etanol e 36,6% da cana moída, na primeira quinzena de maio, foi destinada à fabricação do açúcar. Neste período, a produção do adoçante chegou a 1.907.000 toneladas, uma baixa de quase 10% em relação à produção de açúcar vista na primeira quinzena de maio de 2017. Já em relação à produção do etanol, houve uma alta bem surpreendente no período, na comparação com os primeiros 15 dias de maio de 2017. Teve uma alta de quase 40%, com a fabricação do biocombustível somando mais de 2 bilhões e 72 milhões de litros. Em cana, vamos saber como que o clima se comporta para as áreas produtoras do centro-sul do país. A Juliana Rezende traz as informações.
Os produtores de cana-de-açúcar vêm avançando bastante com as atividades de colheita e moagem dos canaviais no centro-sul do Brasil e vêm sendo cada vez mais favorecidos por conta da persistência do tempo mais seco. Agora, em relação às condições hídricas do solo, ainda tem alguns pontos com umidade mais baixa no sudeste e centro-oeste, mas nos próximos dias o tempo firme ainda vai seguir predominando. A massa de ar mais seco segue atuando em grande parte do centro-sul e mantém os próximos dias ensolarados e sem previsão de chuva. Só que a partir da próxima semana, o tempo já vai começar a mudar, porque novas áreas de instabilidades avançam pela região sul, São Paulo, Mato Grosso do Sul, e já começam a provocar novamente pancadas de chuva bastante significativas. Na região sul, o volume de água que pode ainda chegar até 30 milímetros em 5 dias, só que essas áreas de instabilidades não vão conseguir avançar entre Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso. É a partir do terceiro período que já volta a ter risco para alguma pancada de chuva de forma fraca entre o sul mineiro e também sul do estado de Goiás, mas de maneira geral as pancadas ainda devem ser muito irregulares. Nas áreas mais ao sul do país, mais uma vez, instabilidades persistindo. E conforme teremos dias de instabilidades mais frequentes, as pancadas de chuva também devem ser mais persistentes. Então, por conta disso, não se descarta a ocorrência de transtornos e até paralisações, mesmo que de forma mais momentânea, em relação ao andamento da colheita e da moagem da cana-de-açúcar, porque esses dias de instabilidades mais frequentes acabam por prejudicar e também acabar atrapalhando o andamento da colheita e da moagem dos canaviais, tanto da região sul como também São Paulo e até Mato Grosso do Sul. Daqui a pouco eu volto com mais informações do tempo. É hora de acompanhar como se comporta o mercado do café no cenário internacional e no mercado futuro, aquele para entrega lá na frente. A gente começa vendo como estão os negócios para o café arábica nesta sexta-feira. A bolsa referência é a de Nova York e por lá o dia é de queda. Os contratos com vencimento em julho operam agora $1,20 mais 25 por libra-peso. Café negociado em Nova York para entrega em setembro vem a $1,22 mais 50 por libra-peso. A posição de dezembro, $1,25 mais 90, enquanto o café arábica negociado em Nova York para entrega em março do ano que vem opera a $1,29 mais 50, patamar baixo para o setor cafeeiro do país. A gente acompanha agora como estão as cotações do grão no Brasil. Dia 25 de maio é o Dia do Trabalhador Rural. O Agricultura BR faz agora uma homenagem a este trabalhador do país, tão importante para a economia e também para colocar comida na nossa mesa. Quem apresenta para a gente este material é Annelise Nicolodi. Eles ajudam a construir o setor mais forte da economia brasileira. Representam mais de 50% da mão de obra contratada e estão deixando para trás um conceito de que o trabalho no meio rural não exige estudo. Pelo contrário, com a mecanização do campo, eles aprenderam a pilotar máquinas modernas e sofisticadas. O motor da geração de empregos está aqui, no campo. Só em janeiro desse ano, 57% dos mais de 17 mil empregos criados no Rio Grande do Sul foram gerados pelo setor do agronegócio. José, 30 anos, tem orgulho em dizer que é trabalhador rural. Há pelo menos 12 anos é da lida com a terra e os animais que sai o sustento da família. O ofício no campo vem de uma paixão que começou quando ele ainda era guri. Já desde piazote, com os outros, eu me criei com meus avós para fora, né? E já, lidava nessa área da pecuária, sempre lidando com gado, né? Os meus tios também, capataz de fazenda e peão de fazenda, as coisas. Daí tu já vem nessa área, né? Já se foca nisso e entra no ritmo ali e vai embora, né? José e a mulher estão empregados nesta agropecuária especializada na produção de leite.
Seu Dair, um dos proprietários, emprega ao todo 6 funcionários e ainda conta com a ajuda da família para tocar a fazenda de 289 hectares. Nós estamos na atividade leiteira desde 1980, onde a gente começou com a atividade com mão de obra familiar, era só a família. Mas com o passar dos anos, com o crescimento, a evolução da nossa estrutura fez necessária a contratação da mão de obra. E cada vez mais a mão de obra qualificada pela tecnologia que se emprega hoje na propriedade. Mas o trabalho com as atuais 168 vacas em lactação nem sempre foi assim. A ordenhadeira não é um luxo, e sim um instrumento que trouxe agilidade e conforto para a atividade. Mas ainda é preciso acordar antes do sol raiar para fazer a primeira de 3 ordenhas diárias. Por isso, seguindo as leis trabalhistas, todos aqui respeitam a jornada de trabalho e as horas de descanso necessárias. Nós temos nossos funcionários como um membro da família. A gente trabalha como se fosse alguém da família. A gente quer eles bem, trata eles como um filho, como um irmão da nossa família. É difícil hoje essa mão de obra para o trabalho rural? Sim, principalmente na atividade leiteira, pois ela requer diariamente a mão de obra junto, tanto no feriado, chuva, faz sol, faz frio, chega a determinada hora, precisa fazer as tarefas, exemplo como a ordenha das vacas, que tem horário estabelecido. Começa às 4 horas da manhã, a primeira ordenha, a segunda ordenha às 1 hora da tarde e a terceira ordenha às 7 horas da noite. Isso são 365 dias por ano. Então, precisa gente que goste da atividade, que goste de fazer essa lida. Os trabalhadores rurais são também responsáveis pelo crescimento do agronegócio. E com uma vantagem: quem escolheu viver no campo ainda desfruta de algo que quase todo mundo quer: qualidade de vida. Olha, eu na cidade eu parei pouco tempo, tipo a minha mãe, assim, ela mora na cidade, sabe? Mas eu passava, tipo, férias, às vezes ia pouco, dia assim, passava com ela, mas sei lá, eu acho meio preso, assim, né? Pra fora tem mais liberdade, né? Tu fica mais à vontade, sei lá, mais tranquilo. Dá tempo de tomar um mate, de curtir a família? Ah, dá, tranquilo, sobra tempo. Batendo recordes de produção, a agropecuária brasileira garante emprego e renda para muita gente, em todos os setores. Campo, indústria e comércio, são mais de 19 milhões de trabalhadores. Gente como José, que garante comida na mesa de nós brasileiros. E é hora de mais um rápido intervalo por aqui. Ainda nessa edição, a gente traz detalhes a respeito da manifestação dos caminhoneiros que acontece nesta sexta-feira ainda pelo país. Você vai acompanhar como estão mobilizados a classe no estado de Mato Grosso do Sul e também em São Paulo. Voltamos já. Estamos de volta e o assunto agora é crédito agrícola. Em Brasília, o Congresso Nacional está negociando com bancos a aprovação de um plano de renegociação de dívidas. A bancada ruralista pede mais prazo e menos juros para que os produtores possam renegociar os seus contratos. O 4º dia de greve dos caminhoneiros movimentou os bastidores da política em Brasília. Pela manhã, o presidente Michel Temer se reuniu no Palácio do Planalto com ministros e com o presidente da Associação Brasileira dos Caminhoneiros, José da Fonseca Lopes. A categoria acha insuficiente o corte da CID como tentativa de reduzir o preço do diesel. Nada ficou definido no encontro. Os protestos acontecem em 25 estados e no Distrito Federal. A greve já gerou desabastecimento em supermercados, aeroportos e postos de combustíveis. Frigoríficos também já pararam a produção. Ministros, parlamentares e representantes dos caminhoneiros voltaram a se reunir à tarde no Palácio do Planalto. Todas as propostas foram debatidas, mas nenhuma foi fechada até agora. Ontem, a Câmara aprovou o projeto de lei que corta provisoriamente o PIS/COFINS. A alíquota é a que mais pesa sobre o preço dos combustíveis.
No fim da tarde, o presidente do Senado, Eunício Oliveira, convocou parlamentares. A ideia é votar o projeto amanhã. É preciso que pelo menos 41 dos 81 senadores estejam presentes. Catarina Martorelli para o SBA. O setor arrozeiro gaúcho continua buscando, junto ao governo estadual, a redução do ICMS sobre o cereal para ajudar no escoamento do produto que se encontra estocado em níveis bastante altos. Segundo a Federação dos Arrozeiros do Estado Gaúcho, o governo ainda não se mostrou sensibilizado ao assunto. A repórter Annelise Nicolodi conversou com membros do setor produtivo e explicou para a gente qual tem sido exatamente a solicitação do setor. O argumento da Federação das Associações de Arrozeiros é de que é necessário reduzir ainda mais o excedente que pressiona as cotações do cereal. Por isso, a ideia seria cortar de 12% para 7% e de 7% para 4% do imposto por pelo menos 90 dias, o que traria um incentivo às indústrias de fora do estado para comprar volumes maiores. As empresas gaúchas não têm condições de absorver esse excedente, que está ficando estocado ou indo para exportação. E o estado não recebe nenhuma arrecadação com isso. Os termos para a redução da alíquota já foram apresentados à Secretaria da Fazenda, mas esbarram em 2 obstáculos legais. O primeiro é a Lei de Responsabilidade Fiscal, que veda a concessão de benefícios tributários a partir do 2º quadrimestre do último ano do mandato, ou seja, desde o último dia 1º. O outro é que a revisão de incentivos dados faz parte das tratativas da renegociação da dívida com a União. O arroz responde por 2% da arrecadação do ICMS do estado. A gente segue falando sobre o cereal agora, mas voltado ao preço de mercado. Os valores pagos pela saca de 50 quilos do arroz em casca até têm registrado valorização nos últimos meses, mas o valor está bem aquém do que o setor produtivo gostaria e precisa para se manter na atividade. A gente acompanha agora como que tem sido a apuração do CPEA no estado do Rio Grande do Sul. Veja que o valor da saca de 50 quilos do arroz em casca foi cotada nesta última quinta-feira, dia 24 de maio, a R$ 37,45. Este valor indica uma elevação no acumulado do mês já de 3,42%. Os argentinos deram início ao plantio da nova safra de trigo, temporada 2018-2019. De acordo com a Bolsa de Cereais de Buenos Aires, até esta última quinta-feira, dia 24 de maio, 3,6% da área prevista já estava plantada. O total projetado para este novo ciclo por lá é de uma área de 6 milhões e 100 mil hectares. Este tamanho é 7% maior que a área destinada à cultura no ciclo passado e a maior dos últimos 17 anos. As chuvas registradas em grande parte da área agrícola da Argentina durante as últimas semanas, depois daquela forte estiagem que eles passaram, têm garantido a boa umidade do solo para dar continuidade às atividades de plantio. Os argentinos são os principais fornecedores de trigo para o Brasil, que tem uma alta demanda, mas produz cerca de apenas metade do que consome. A gente fala agora mais uma vez com a Juliana da Somar Meteorologia. Ela vai trazer indicações para a gente de como que o clima deve se comportar para os argentinos nas próximas semanas.
Os produtores de trigo da Argentina já começaram as atividades de plantio das lavouras, só que ainda seguem em fase bastante inicial. Só que os produtores seguem otimistas, porque agora a expectativa para esta safra é de que aumente em torno de 7% se comparado com a safra do ano anterior. Agora, ao longo dos próximos dias, teremos áreas de instabilidades atuando, principalmente aqui na faixa leste da Argentina, pancadas de chuva bastante significativas e acumulados de 15 a 30 milímetros, só que não deve ser uma chuva tão abrangente, então essas pancadas ficam mais localizadas aqui na faixa leste. Nas áreas mais ao norte e central, tempo mais firme até pelo menos dia 30 de maio. A partir da segunda semana, entre os dias 31 de maio até 4 de junho, o tempo firme mais uma vez vai predominar em grande parte da Argentina, área central e também algumas áreas do norte da Argentina ainda não devem ter pancadas de chuva. É apenas em áreas do nordeste e leste que mais uma vez teremos pancadas de chuva mais significativas. Então, principalmente nas áreas produtoras próximas do Uruguai e também do Rio Grande do Sul, ainda devem ter pancadas de chuvas mais persistentes. Nessas áreas, as pancadas de chuva vão seguir mantendo o solo com bastante umidade, mas de maneira geral, grande parte das áreas produtoras da Argentina seguem com boas condições hídricas por conta das últimas chuvas que foram mais frequentes e conseguiram aumentar as condições hídricas do solo. Então, agora, durante os próximos períodos, com essas pancadas de chuva um pouco mais localizadas, a tendência é que os produtores de trigo sigam avançando com as atividades de plantio das lavouras, porque como as pancadas de chuvas mais fortes são mais localizadas e pontuais, não devem atrapalhar o andamento do plantio do trigo na Argentina. Daqui a pouco eu volto com mais informações do tempo. E no próximo bloco você acompanha a greve dos caminhoneiros ainda acontecendo nesta sexta-feira, com destaque especial para os estados de Mato Grosso do Sul e São Paulo. Próximo bloco também as últimas informações desta edição. Nós vamos para um rápido intervalo, voltamos já. Estamos de volta com informações sobre a greve dos caminhoneiros. Mesmo com o governo federal ter proposto um acordo nesta última quinta-feira com a classe, manifestações ainda são vistas em todos os estados do Brasil e no Distrito Federal nesta sexta-feira. A repórter Kylie Rodrigues nos mostra agora a situação em Mato Grosso do Sul. No estado do Mato Grosso do Sul, quase todos os trechos estão interditados. Na BR-163, na 267, na 060, tivemos maiores tensões no trecho entre Campo Grande e Sonora, onde os manifestantes chegaram a bloquear até mesmo a passagem de veículos de passeio e ônibus. A PRF fez uma intervenção, negociou a liberação, até porque existem consequências, não só o risco de acidente, mas quem faz isso pode acabar sendo notificado também pelo Código de Trânsito. Mesmo com o anúncio do acordo do governo federal, os caminhoneiros não estão se sentindo seguros. As reivindicações seguem pela redução da carga tributária sobre o diesel. Os empresários não têm condições de pôr seus caminhões para rodar. Devido à alta do combustível, o diesel ficou muito caro e as empresas que embarcam não têm condições de subir o frete, a demanda é muito grande, Se subir o frete, vai chegar o alimento vai chegar caríssimo na mesa do consumidor. A paralisação ganhou o apoio da população. A todo tempo chegam mantimentos doados por empresários. Todo mundo sabe que os caminhoneiros é o sangue que corre nas veias do Brasil. Então, todo mundo tem que apoiar essa causa. É uma causa justa, ninguém aguenta mais, O pessoal está reunido e enquanto não tiver uma posição concreta assinada do governo, a gente não vai desistir. Vocês apoiam a paralisação dos caminhoneiros? Com certeza, nós apoiamos sim, e essa paralisação aqui só vai terminar quando a gente pôr um basta nessa situação que está. Hoje em dia o nosso país está complicado, a gente não está conseguindo trabalhar, os custos estão altos e todo dia tem uma taxa nova, tem um imposto novo e está complicado. Então, assim, antes que a gente pare por falência, falência da empresa, falência do pessoal do autônomo, então a gente vai parar agora para resolver essa situação. Aqui no Mato Grosso do Sul, nesse trecho do anel viário da BR-163, quilômetro 477, a paralisação continua. De acordo com os próprios caminhoneiros, eles não têm dia nem hora certa para saírem daqui. Nós não temos mais como trabalhar.
esse preço subindo todo dia, toda semana, 5, 6 vezes por semana, não tem como nós aguentar isso. Nós precisamos de um governo que dá atenção. Eles não deram atenção, vem fazendo isso vários tempos, né? Todos nós estamos aí sofrendo as consequências, né? Kylie Rodrigues para o SBA. Uma decisão judicial desta sexta-feira em Mato Grosso do Sul determinou que quem continuar interditando as vias, conforme foi solicitado a remoção dos caminhões, pagará multa de no mínimo R$100 mil. E a greve dos caminhoneiros também tem afetado o setor produtivo da cana-de-açúcar no estado de São Paulo. Gustavo D'Angelo traz as informações. O setor sucroalcooleiro também começa a sentir os reflexos da greve dos caminhoneiros, que pode afetar a moagem de cana-de-açúcar no centro-sul do país. Segundo a Datagro Consultoria, a falta de diesel está causando desaceleração na colheita, com algumas usinas já interrompendo as operações. Caminhões que transportam cana também estão sendo impedidos de passar por estradas bloqueadas. Apesar do clima seco, considerado ideal, a moagem de cana na segunda quinzena de maio pode ser menor do que na primeira. Gustavo D'Angelo para o SBA. A Agricultura BR está chegando ao fim. A gente mostra para você agora como estão as operações com a soja na Bolsa de Chicago e o dólar aqui no Brasil, fatores que compõem o preço da soja no país. Começando pelo cenário internacional, vamos ao vivo até a Bolsa de Chicago acompanhar os negócios com oleaginosa. Soja segue subindo nesta sexta-feira, acompanhando o movimento positivo de toda a semana, que foi influenciado pela expectativa de pazes entre Estados Unidos e China e a possibilidade da China voltar a comprar a soja norte-americana. Posição de julho em Chicago vem a $10,42 o bushel. Agosto, $10,46. Posição de setembro, $10,49 o bushel, enquanto a soja negociada para entrega em janeiro do ano que vem já opera acima de $10,50, $10,53. Vamos agora acompanhar como que opera o dólar comercial no Brasil nesta sexta-feira, semana que foi marcada por forte elevação no início dos dias e depois recuo. Nesta última quinta, a moeda voltou a subir no Brasil. A gente acompanha como se opera neste momento. Dólar vem agora com leve alta frente ao fechamento de ontem, alta de 0,29%, mantendo o movimento positivo então, vendo negociado na venda a R$ 3,65 mais 9. E esta edição termina aqui. A você, obrigada pela companhia. Não se esqueça que no fim da tarde tem a terceira edição com o resumo do dia. Um abraço e até lá!